Agora nós vamos ver como que é a aplicação do princípio multiplicativo. Então, como o nome é multiplicativo, né, dá a impressão que a gente vai fazer multiplicação, concorda? Realmente, a gente vai fazer uma multiplicação. Mas antes de aplicar o princípio, eu quero recordar aqui com você uma coisa. Se eu tenho o número 3 e multiplico por 1/3, a gente faz tchufi-tchufi aqui com o 3 e a resposta vai ser 1, ok? Agora, se eu tenho o número 3 e divido por 3, então 3 dividido por 3 também dá 1. Então, tanto faz fazer isso ou isso que a resposta dá na mesma, tá? Então, é uma questão de escolha. Ou você multiplica por 1/3, pega o 3 e multiplica por 1/3, ou você divide por 3. A intenção é pegar o número 3 e transformar ele em número 1. Ok? Bom, então vamos lá. Para o x ficar sozinho, esse 2 vai ter que sair daqui. Então, a gente primeiro vai perguntar: o que o 2 está fazendo aqui? Quando não tem sinal nenhum entre o 2 e o x, é porque existe uma multiplicação e ele está escondido, tá? Esse sinalzinho de vezes aqui, ninguém nunca vai falar para você que aqui tem. É você quem tem que saber que ele está aí, tá? Então, esse sinal de vezes, ele está aí e é você que tem que saber, tá? Para esse 2 sair daqui, a gente tem que fazer um tchufi-tchufi também, mas é um tchufi-tchufi de multiplicação. Tchufi-tchufi de multiplicação é assim, tá? Então, a gente pergunta, qual é o contrário de multiplicar por 2? Resposta. O contrário de multiplicar por 2, a gente deixa o 2 aqui, copia o 2, deixa um espaço, copia o x igual a 12. E aí a gente pergunta, qual é o contrário de multiplicar por 2? O contrário de multiplicar por 2 é multiplicar por 1/2, tá? E se eu multiplicar por 1/2 de um lado, tem que multiplicar por 1/2 do outro lado também. E aí, agora a gente já pode fazer as contas. Sempre que você encontrar dois números juntos, você faz a conta. Então, 2 vezes 1/2, eu posso fazer o tchufi-tchufi aqui com o 2 e o 2. E o que sobrou? Sobrou 1 vezes x. Só que esse 1 na frente do x não é necessário. Basta colocar o x. E aqui também dá para você fazer uma divisão. Você vai dividir o 2 por 2 e vai dividir o 12 também por 2. 12 dividido por 2 dá 6 e 2 dividido por 2 dá 1. Então, a resposta é 6 em cima, porque 6 vezes 1 dá 6, e esse 1 aqui embaixo não precisa colocar. Portanto, a solução é somente o número 6. Agora, eu vou fazer essa mesma questão de outra maneira, tá? Então, essa mesma letra A, 2x igual a 12. A gente já sabe que tem o 2 aqui, ou vezes aqui, entre o 2 e o x. E aí, eu simplesmente pergunto, para esse x ficar sozinho, eu tenho que tirar esse 2 daqui. E o que o 2 está fazendo? Multiplicando. Então, a gente pergunta, qual é o contrário de multiplicar por 2? Resposta, dividir por 2. Mas se eu divido por 2 de um lado, tem que dividir por 2 do outro. Então, olha, essa primeira questão eu fiz desse jeito e a segunda questão eu estou fazendo dessa forma, porque a intenção é que ele se transforme, o número que está aqui em cima se transforme em 1. Então, aqui eu também posso fazer tchufi-tchufi, porque 2 dividido por 2 dá 1, sobra só o x. E aqui é uma divisão direta, o número de cima dividido pelo número de baixo. 12 dividido por 2 dá 6. Eu, particularmente, gosto mais dessa segunda maneira, porque eu acho que gasta menos tempo para fazer, tá? Então, na próxima, eu já vou fazer assim. Vou fazer da segunda forma, tá? Letra B. Então, nós temos aqui menos 3 vezes n, que é igual a menos 15. Para o n ficar sozinho, eu tenho que fazer a operação contrária da multiplicação. Então, eu pergunto, qual é o contrário de multiplicar por menos 3? Resposta, dividir por menos 3, tá?
Então, o traço de fração é a divisão e você vai dividir pelo mesmo número. Se está escrito menos 3, você divide por menos 3. Porque senão não vai ficar igual a 1. Se eu dividir por menos 3 de um lado, tem que dividir por menos 3 do outro. E aí a gente vai fazer uma divisão, tá? Nessa divisão tem pontinho. Porque divisão tem pontinho. Então, é a regra do PPP. Quantos negativos tem? 2. 2 é par, portanto, o resultado vai dar positivo. Tchuf, tchuf no 3, sobrou só o N. Aqui também, ó, divisão tem pontinho. Pontinho, regra do PPP. Quantos negativos? 2. 2 é par, positivo. 15 dividido por 3, que dá 5. Letra sozinha de um lado, número sozinho do outro, acabou. Portanto, a solução é o número 5. Vamos fazer mais um. Letra C. Então, na letra C, nós temos... Eu vou copiar aqui o menos 4, colocar o vezes, né? Para a gente conseguir enxergar esse vezes. E aí, pergunta. Para esse M ficar sozinho, eu tenho que tirar esse menos 4 daqui. Mas o que o menos 4 está fazendo? Está multiplicando, tá vendo o sinal de vezes, ó? Então, qual é o contrário de multiplicar por menos 4? Resposta, dividir por menos 4, só que tem que ser dos dois lados. Então, aqui eu vou usar a regra do PPP, porque divisão tem pontinho. Então, divisão é o traço de fração. Tem pontinho, regra do PPP, 2 negativos é par, dá resultado positivo. E 4 dividido por 4 dá 1, portanto, sobra só o M. Do outro lado, tem pontinho, regra do PPP, 2 negativos é par, dá negativo. Que 2 negativos? Aqui eu estou ficando doida. Aqui só tem um negativo é ímpar, dá negativo. E 20 dividido por 4 dá menos 5. Portanto, a solução vai ser menos 5. Essa letra D aqui é legal. Eu vou colocar aqui para você, ó, menos... Lembra que eu falei que sempre tem um número na frente da letra? Que número é esse? É o número 1. Então, aqui tem o menos 1 vezes x, que é igual a menos 7. E aí, eu tenho que tirar o menos 1 daqui. E eu pergunto, qual é o contrário de multiplicar por menos 1? Dividir por menos 1 dos dois lados, tá? E aqui, regra do PPP, 2 negativos é par, dá positivo. 1 dividido por 1 dá 1. Menos dividido por menos dá mais. 7 dividido por 1 dá 7. Portanto, a solução é 7.